Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de hoje tem o título Conta de Si. O texto do Evangelho é Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, que diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o que fizermos, o que deixamos de fazer, tudo teremos que dar conta a Deus, das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas ações. E é muito interessante esse capítulo no Evangelho, Paulo escrevendo então aos Romanos, porque ele começa dizendo que a gente tem que orar, ou seja, quanto àquele que está enfermo na fé, receber ele com contentamento, sem cobrança, sem dúvidas, porque muitas vezes a gente cobra do outro aquilo que a gente ainda não faz. Alguém, é muito interessante porque ele diz assim: um que crê que tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que come não julgue o que não come. Ou seja, cada um de nós num estado de evolução, como a gente ouviu aqui, cada um num estado evolutivo, mas o principal de tudo é os ensinamentos de Jesus, ensinando-nos que devemos amar uns aos outros e fazer ao outro aquilo que a gente quer que o outro nos faça. Então, quando nós cobramos algo em excesso do outro, estamos fazendo essa cobrança para nós mesmos. Porque tudo que fizemos aos outros, disse Jesus, a gente faz para a gente. Então, hoje eu cobro de alguém e amanhã vou ser cobrado. E às vezes é tão rápida a coisa que não vai nem no amanhã, é daqui a pouco mesmo, né? Então, Emmanuel comenta esse texto do Evangelho dizendo: é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário, sabe, que a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Ou seja, tudo o que nós fizermos aqui na nossa esfera física, ao nosso redor, em casa, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós vamos uma hora prestar conta daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer. Então, vamos ser responsáveis pelas obrigações praticadas e não praticadas. Muitas vezes a gente deixa de praticar algum ato que interfere na vida do outro em desastre, ou muitas vezes nós fazemos algo que também atrapalha a vida do outro, porque nós queremos que tudo seja a nossa maneira, não respeitamos o direito do outro. Então, o cuidado com o que nós fazemos é grande. Por isso, Jesus ensinou: tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Então, meditar. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, se fosse alguém dizendo e fazendo por mim, seria bom? Eu gostaria que assim fosse? Se for bom para mim, então poderá ser bom para o outro. Então, o cuidado é grande. E diz Emmanuel: inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmos. É o que mais acontece conosco. Ficamos preocupados com a situação do outro, com o comportamento do outro, com o que ele está fazendo, e esquecemos de olhar para nós. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando diante daqueles que me cercam? Será que eu não estou cometendo a mesma atitude que eu estou reprovando no outro? Então, devemos ter esse cuidado. Homens existem que desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Então, tem pessoas que ficam desesperadas porque não conseguiu mudar o outro, não conseguiu convencê-lo a agir de maneira diferente.
tanto na sua melhoria íntima, como nas instituições que trabalham. Determinado trabalho que deveria, ao seu ver, ser feito desta ou daquela forma, e aí então a pessoa se desespera, fica nervosa, angustiada, né? Mas será que nós estamos agindo corretamente no trabalho, ou mesmo em casa, enquanto estamos cuidando da vida do outro? Será que nós estamos cuidando daqueles que nos cercam, daqueles pelos quais nós somos responsáveis, pelos nossos familiares? Então devemos fazer essa reflexão íntima dentro de nós mesmos. E aí vem uma pergunta de Emmanuel dizendo: todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Então, a quem pertencerão de fato? Ou seja, os acúmulos patrimoniais do mundo. Não é proibido a gente conquistar bens. É um treinamento essa conquista. Deus nos permite com as conquistas materiais para que aprendamos a conquistar as espirituais, que é as que contam. Porque nós sabemos que as materiais aqui ficam. Ao sairmos do corpo, qual o patrimônio que levamos conosco? Só o espiritual. E como aprendemos a conquistar esse trabalho ou essa conquista, esse bem que ninguém toma da gente, como disse Jesus? Nem o ladrão rouba, a traça não rói, né? Quem? Nós. Como? Através do trabalho também na conquista material. Então vamos aprendendo a ter mais cuidado com as coisas, vamos aprendendo a ser cautelosos com aquilo que temos, aprendendo a cuidar das coisas, das pequeninas coisas, mas não sendo egoístas, não sendo orgulhosos, não querendo tudo para nós e esquecendo dos outros. O que fazemos desse patrimônio? Como estamos dividindo aquilo que temos? Porque da terra nós sabemos que o patrimônio material não levamos, mas o patrimônio espiritual, ou o bem que nós fizermos aos outros, essas conquistas que ninguém toma, essa nós levamos. Então, isso que ele faz essa pergunta. A resposta, diz Emmanuel, é clara. Porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Então, todo aquele patrimônio material, ao sairmos do corpo, vai ficando para novos operários, familiares ou mesmo instituições nas quais nós somos empenhados, vão passando para novos operários para que eles deem continuidade ao trabalho. Então, o exemplo de quem fez a primeira tarefa é muito forte para aquele que está dando continuidade. Daí a importância da nossa responsabilidade com tudo o que fazemos, dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, com a nossa família, em casa, fora de casa, no nosso trabalho. Somos reconhecidos pelas nossas atitudes, nós somos reconhecidos. As pessoas olham para nós e veem em nós aquilo que nós somos, pelo que falamos, pelo nosso modo de agir, pela nossa maneira de pensar. Eles já vão fazendo uma ideia de quem somos, da mesma forma que assim vemos os outros. É uma pessoa bondosa, é uma pessoa que ajuda as pessoas, ou é uma pessoa que não dispõe de nenhum centavo para ajudar o seu irmão. Então nós somos conhecidos através do nosso comportamento. O argumento, diz Emmanuel, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa e de sua oficina? Ora, então, se cada um, né, terá que dar conta da sua conta pessoal, o que ele tem a ver com a conta dos outros? Mas nós não vivemos sós, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em família, e numa família nós somos auxiliados, ajudados, socorridos uns pelos outros, ficamos responsáveis por esse ou por aquele, né? Cumpre-nos então
diz Emmanuel, esclarecer os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as facilidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Então, somos responsáveis pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, aqueles que estão ao nosso redor, sim, e vamos prestar conta um dia do nosso comportamento diante desses companheiros que estão ligados a nós, não é? Naturalmente, diz Emmanuel, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Então, aonde nós estamos, nós vamos ser chamados a prestar esse depoimento. O que fizemos em determinada tarefa nossa? O que fizemos no nosso lar? Qual foi a nossa ajuda aos nossos irmãos que Deus nos emprestou por um tempo para que nós nos ajudássemos uns aos outros? Porque vamos aprendendo uns com os outros, vamos adquirindo ou conquistando a paciência, a tolerância na convivência com aqueles que nos conclamam a ter paciência, a ter compreensão, a ter tolerância. É como, aqui a Terra é uma escola, é como quando nós começamos o estudo primário. Até hoje, nas faculdades, para você saber se conquistou, alcançou o objetivo, há uma determinada prova para você realizar e em ver o que grau de conhecimento você já tem. Ninguém entra na faculdade hoje e entra já medicando alguém sem primeiro passar pelo estágio, sem passar por aquele período em que ele vai ser auxiliado por outros mais experientes para medicar, para diagnosticar a saúde, a doença, a enfermidade desse ou daquele. Assim também no campo das nossas emoções. Como vamos saber se já conquistamos a paciência, se alguém não chegar em nós e nos testar, nos provocar, como a gente diz? E muitas vezes nós falhamos, ou na maioria das vezes nós falhamos, perdi a paciência. Não perdemos. Não a havíamos ainda conquistado, não conquistamos ainda, porque o dia que conquistarmos essas virtudes, jamais as perderemos. É o que Jesus nos ensina. Então temos e trazemos dentro de nós males a serem sarados, curados. Como disse Jesus, o mal que nos faz mal não está fora, está dentro de nós. Então nós, na maioria das vezes, como diz Emmanuel no início da lição, nós ficamos cuidando da vida do outro e esquecemos de cuidar a nossa. Ver como está o nosso familiar, o que ele está precisando, quais as necessidades que ele está nesse momento necessitando, em que posso servi-lo, em que posso ajudá-lo, em que posso ajudar meu companheiro de trabalho a realizar a sua tarefa. Na maioria das vezes, não, o trabalho dele é problema dele, eu não estou aqui para fazer o serviço de ninguém, vou fazer o meu. Esquecemos de que daqui a pouco podemos ser nós os necessitados da ajuda de alguém. Então, auxiliar o companheiro, dar o nosso socorro no momento preciso, porque daqui a pouco será nós os necessitados. Nos traz o nosso irmão Hilário Silva uma lição bastante educativa para todos nós, porque somos todos cristãos e todos nós, como cristãos, temos deveres. Quais são os nossos deveres? De auxiliarmos uns aos outros, mas principalmente cuidarmos de nós para sermos cristãos verdadeiros, porque muitas vezes nós dizemos cristãos, mas só da boca para fora. Na hora de agir, na hora de colocar em prática, nós não sabemos como agir. Nós extrapolamos a nossa
potência de ajudar, muitas vezes com truculência. Ao invés de usar a mansuetude, nós vamos com as críticas, nós vamos com as desconfianças, né? Não vou ajudar porque o fulano não merece, e vamos então colocando obstáculos em coisas tão simples e tão fáceis de se resolver. E nessa lição então, que tem o título Dever Cristão, o nosso irmão Hilário, ele conta uma história que diz assim: Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular. Então, dois amigos, Rossi e Alves, trabalhavam na mesma instituição e eram bons amigos, se davam muito bem. Afinidade profunda, amizade recíproca, sempre juntos nas boas obras. Então, se tinha algo para fazer, lá estavam os dois amigos, sempre juntos. Integravam-se perfeitamente no programa do bem, ou seja, pensamentos iguais, sentimentos mais ou menos iguais, ou seja, eles tinham uma afinidade muito grande. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita. Lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Imaginemos a decepção desse irmão, né? Imaginemos o que ele começou a pensar sobre o amigo. Porque é assim que a gente faz, a gente não chega e procura saber o que está acontecendo. Olha, você poderia, né? Estou sabendo disso, daquilo, você precisa de ajuda, você está fazendo lá alguma coisa que eu posso te socorrer, posso te ajudar? Não, ele não pensou assim, a maioria de nós faz assim também. Persistindo semelhante situação por mais de 1 mês, Alves, certa noite, informado de que o amigo entrara na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 hora, Rossi saiu calmo e o amigo abordou-o. Meu caro, advertiu Alves sisudo, ou seja, de cara amarrada, semblante fechado, bravo, né? Não posso vê-lo reiteradamente nesse lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecente aí dentro andam em bica, ou seja, tudo à vontade. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou: não há nada, estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando este círculo. Jovem, inexperiente, ave desprevenida em furna de lobos. Enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de 1 mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima.
acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo, ou seja, o amigo não acreditou no que ele estava relatando. Você sabe, continuou dizendo Rose. Aliás, Alves. Continuou dizendo, é preciso agir sem rumor. É preciso agir sem rumor. Disse Alves. É preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez em futuro próximo, a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. É Rossi, eu confundi o nome dos irmãos, é Rossi. Alves riu-se às pampas. Alves é o amigo que foi espreitá-lo na porta daquele ambiente. Alves riu-se às pampas de maneira escarninha e falou: vou ver se é verdade. Não confiou no amigo. Não vá, pediu Rossi em súplica ansiosa. E Alves respondeu: tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves com a suspeita no rosto. E sem mais nem menos, entrou casa dentro, encontrando num pequeno salão sua própria filha chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Então, vejamos que lição preciosa para todos nós. São lições educativas para todos nós. O cuidado que devemos ter conosco mesmos, com o que pensamos, com o que sentimos, o cuidado que devemos ter com aqueles que nos cercam, principalmente dentro do nosso lar. Muitas vezes queremos socorrer os outros lá fora e esquecemos que em casa tem muitos aleijados do sentimento, enfermos da alma, e que nós não vemos, porque ficamos prestando atenção nos outros. Queremos corrigir os outros lá fora. E dentro de casa nós temos irmãos carentes e também necessitados, como todos nós também somos. Todos nós aqui na terra, disse Jesus, ainda somos imperfeitos. Necessitados, portanto, de mudança. Necessitados de aplicar em nós os ensinamentos de Jesus. Então não vamos esperar sermos já perfeitos para auxiliar os outros, mas vamos começando a corrigir a nós mesmos. Diante das lições aprendidas, o primeiro ouvido que ouve daquele que fala é de quem fala. O primeiro ouvido que está ouvindo é o nosso. Então a necessidade é de todos nós, mas em primeiro lugar daquele que fala. E nós vemos a dificuldade que é a corrigenda em nós mesmos. Não é uma tarefa fácil nós nos reeducarmos. Aprendermos agora a agir como Jesus. Aprender a olhar o nosso irmão com o olhar de Jesus. Sem crítica, sem ferir o outro, sem condenar a atitude do outro, mas compreendendo a sua dificuldade de aceitar essa ou aquela situação. A dificuldade de mudança, de se modificar. Aquilo que para nós talvez é mais fácil, para o outro é muito difícil. Então, compreender o estágio evolutivo de cada um. Cada um está num patamar de evolução. Então, não podemos querer que os outros sejam iguais a nós, porque nós também não somos iguais aos outros. Estamos dando os primeiros passos.
E geralmente, quando se está dando os primeiros passos, aqueles que estão fora já vê nas pessoas um santo, coisa que não é real. Todos somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Ainda estamos sujeitos a erros, a fracassos, mas isso não deve ser motivo para o desânimo, mas sim continuarmos atentos a nós mesmos, aos nossos deveres fraternais uns para com os outros. O que os outros falam, pensam ou digam de nós não tem importância, não tem problema nenhum. O que é importante para nós? O que pensamos, o que falamos, o que dizemos dos outros, porque isso fazemos para nós mesmos. Então, corrigir os nossos órgãos, a nossa língua, diz Emmanuel que os nossos órgãos são vivos e educáveis. Então, educar o nosso pensamento, educar a nossa voz. Muitas vezes nós falamos e o nosso tom de voz é um tom que agride, é um tom exaltado. Então, aprendermos a ser mansos, até na voz. Como falamos com os nossos irmãos, no lar, em casa, no trabalho. Então, esses órgãos são vivos e educáveis. Podemos educar, sim. Educar o nosso ouvido, ouvir coisas que abençoam, que trazem o bem para os outros, e não sair repassando aquilo que não é bom. Falar somente no bem, porque aí vamos ter conosco espíritos também que fazem o bem e que nos auxiliam a fazer o bem. Temos conosco as companhias que queremos, de acordo com o que pensamos, com o que falamos e como agimos. Então, o cuidado, sabendo que vamos ter que dar conta, cada um de nós, do que fazemos, cada um terá que dar conta de si. Qual será o nosso patrimônio espiritual que vamos levar conosco? Nós vamos ter que dar conta desse patrimônio. Qual será? É aquilo que nós fizemos aqui, no campo do bem, dos pensamentos, das atitudes. Porque não adianta eu dar com essa mão e já estar com a outra esperando receber. Esse patrimônio não tem valor. Dai de graça, que de graça receberes. Fazer o bem sem olhar a quem, sem exigir nada em troca. Então, que Deus, o nosso Pai misericordioso, bom e justo, que nos ama a todos, não tem ninguém que Ele ame mais do que o outro, todos somos seus filhos, e o mesmo amor que tem por um tem por todos, e as mesmas oportunidades para todos nós, agora em graus diferentes, porque cada um de nós estamos num patamar evolutivo diferente do outro, mas teremos que dar conta daquilo que fizermos, que possamos construir um patrimônio de paz, de amor, de bondade, de sabedoria para lidar com as situações difíceis, enfim, que possamos aprender com Jesus a olhar as pessoas como Ele nos olha, como Ele olha a todos. Tudo que formos fazer, se fosse Jesus aqui agora, como Ele faria? E agirmos igualmente. E assim vamos conquistar as virtudes filhas do amor, que o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não consome, como disse Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos em prece ao nosso Pai Criador, mantenedor de todo o nosso universo, a Jesus, o nosso amado irmão, que constantemente se faz presente em nossas vidas, nos inspirando, nos alertando através do seu Evangelho, de como devemos fazer para conquistar as virtudes que Ele viera, Ele próprio, com exemplo da sua vida, nos ensinar. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz e o Teu amor continuem envolvendo a todos nós, derramando sobre cada um as energias renovadoras, para que possamos não desanimar diante das tempestades que surgem, mas que possamos aprender com elas, na certeza que no barco da nossa embarcação está o nosso Pai Celestial a nos guiar os passos. E a Tua presença, Jesus, constante em nossas vidas, nos inspirando a amar, a fazer para todos aqueles que nos cercam
tudo o que queremos que eles nos façam. Abençoa os nossos familiares, os nossos lares. Abençoa todos que se encontram enfermos nos hospitais ou mesmo em seus lares. Abençoa, Senhor, os nossos governantes da nossa cidade, também do nosso país e de todos os países do nosso planeta Terra. Em especial, Senhor, aqueles que se encontram em guerra. E te pedimos pela sua infinita misericórdia, Senhor, auxilia os nossos irmãos que promovem as guerras e o sofrimento dos seus irmãos aqui na terra. Que a tua paz se faça em todos os corações, que os nossos amigos, benfeitores espirituais, estejam sempre conosco, nos inspirando no caminho do amor e do bem, hoje, agora e sempre, que assim seja.